Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando mais uma semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Durante toda a semana, reserve alguns minutinhos para que você possa meditar e refletir a palavra do Senhor e buscar compreender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. O que nós podemos aprender com essa palavra que cura, que salva, que liberta? Pegue aí o seu caderno espiritual, anote aquilo que mais toca o seu coração, que pode ser útil para a sua vida, para a sua caminhada de fé. E hoje eu queria pedir a você que você possa ser missionário, missionária junto comigo. Todo dia, quando você assiste o Evangelho de Hoje Ensina, você curte, você comenta, mesmo que seja só umas mãozinhas assim, você comenta, você compartilha, você está me ajudando a fazer essa palavra chegar a mais pessoas. O algoritmo aqui do Instagram e do YouTube precisa disso para poder entender que esse conteúdo é importante para que possa entregar para mais pessoas. Então, é fundamental que você possa fazer esse feedback, esse retorno a essa palavra que está sendo aqui anunciada. Então, hoje você vai enviar o Evangelho de Hoje Ensina para pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas. Eu sei que muita gente já faz isso, mas hoje eu queria, pelo menos para 5 pessoas, você vai hoje ser canal da graça de Deus, fazer a palavra de Deus chegar a essas pessoas. Vamos agora ao Evangelho. O Evangelho de hoje é bem longo, não vou ler todo ele, tá? Vou ler só uma parte, mas peço que você leia todo particularmente. Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Que diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se vocês acompanharam o evangelho de ontem, Jesus vai a Cafarnaum, entra na sinagoga e ali existe também um homem endemoniado e que diz: Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Hoje Jesus vai para uma outra região e ali, mais uma vez, encontra um homem endemoniado, ou seja, possuído pelo demônio. E aqui nós, para quem já leu, para quem já estudou, eu já fiz um curso sobre exorcismo, sobre essa realidade do mal, a gente percebe sinais muito concretos de uma autêntica possessão demoníaca. Por que eu digo autêntica? Porque hoje, às vezes, tudo a gente diz que é o demônio. Quebrei a unha, foi o demônio. Levei deu um tropeço aqui, foi o demônio. É muito fácil, às vezes, a gente culpar o demônio pela nossa desatenção, pela nossa irresponsabilidade, né? Então, aqui está um caso autêntico de possessão demoníaca. Uma força sobre-humana e vários outros elementos aqui.
Mas, olha só, é interessante que quando Jesus chega ali, aquele homem que vivia possesso, que vivia oprimido. E aqui eu aproveito para falar das 3 ações extraordinárias do demônio. A ação ordinária é a tentação. Somos tentados todo dia. Todo dia somos tentados. Mas existem 3 ações extraordinárias. A primeira é conhecida como a vexação. É quando o demônio age no local. Casa, objetos. Então é muito importante vocês mandarem abençoar os objetos, mesmo que sejam objetos religiosos. Padre Rufus falava muito sobre isso, Padre Duarte Lara também fala sobre isso, então é muito importante. Ganhei uma imagem, mesmo que seja de Nossa Senhora, mande benzer, tá bom? Objetos, lugares, peça aí um sacerdote para abençoar a sua casa, tenha sempre água benta para aspergir a casa, enfim. O demônio ele pode agir nos objetos e em lugares. A vexação. Segundo, a vexação ou infestação. Segundo, a opressão. Sabe quando o demônio pega um ponto fraco da pessoa e ele investe todas as forças naquilo? Eu me lembro que quando eu morei na Amazônia, as pessoas diziam, se um dia você for mordido por uma sucuri, aperte, se você tiver a possibilidade, aperta o olho assim, com força, que ela perde a força e vai soltando aos poucos. Então o demônio, ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Ele sabe. Para alguns é a prática do jogo, para alguns é a luxúria, a vida imoral, é o sexo, é a pornografia, é o adultério. Para outros é a bebida, para outros é a mentira. Enfim, cada um de nós tem o seu espinho na carne. E não somente Deus conhece, mas o demônio conhece muito bem. Então, ele pega naquele ponto fraco e investe todas as forças possíveis naquilo. Isso chama-se opressão. Às vezes, em acompanhamentos espirituais, a pessoa disse, Frei, eu já fiz de tudo, terapia, isso, aquilo, tal, eu não consigo. E aí eu já vi que não era só uma questão de caráter ou de safadeza. Era realmente uma questão espiritual. Mas nessa primeira e nessa segunda, o demônio age fora. Entende? Já na terceira, chama-se possessão. Veja, a vexação, infestação, a opressão e a possessão. É quando o demônio age na pessoa, dentro da pessoa. É muito raro, mas existe. Tá bom? E aqui nós vemos um caso realmente de uma possessão. E isso evidencia alguns santos, não sei se vocês sabem, mas alguns santos tiveram experiência de possessão demoníaca. Por exemplo, Santa Míria de Jesus, crucificado, uma grande mística carmelita, ela passou mais de um mês possessa pelo demônio. Olha aqui, que coisa interessante. Por quê? Porque nessa experiência de possessão, a gente tem a certeza de que o demônio realmente existe. Por isso que Deus permite. Então, esse homem endemoniado se ajoelha diante de Jesus e reconhece quem ele é. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu dizia ontem, uma coisa é saber quem é Jesus. Outra coisa é crer em Jesus, é adorar a Jesus. Meu povo, o demônio, o mal, nunca, jamais será mais forte do que Jesus, do que Deus. Mais. Nunca. A gente sabe que no fim de tudo, Deus é quem coloca o ponto final. Então, a gente não precisa... Eu lembro bem de a Padre Gabriela Motti, grande exorcista do Vaticano, dizia, nós lutamos contra o inimigo já vencido. O problema é quando a gente se deixa seduzir
e se deixa ser dominados por ele. Aí é o prejuízo. Mas a gente luta contra um inimigo que já foi vencido, e foi vencido pelo sangue de Jesus na cruz, pela ressurreição de Jesus. Então a gente não precisa ter medo de Jesus. A gente precisa ter cuidado. A gente não precisa ter medo do demônio, desculpa. A gente não precisa ter medo do demônio. A gente precisa ter cuidado com ele, porque como dizia o Padre Pio, ele é esperto. A gente precisa amar a Jesus e o nosso amor seja tão grande que o inimigo, o encardido, como dizia o Padre Léo, não encontre lugar na nossa vida. Então, povo amado de Deus, uma coisa é saber quem é Jesus, outra coisa é amar Jesus, crer em Jesus, anunciar a Jesus. Esse endemoniado sabia quem era Jesus, mas não amava. Nós sabemos e amamos, porque Ele é o nosso Salvador. Não deixe que o mal domine a sua vida. Ame a Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe, marque 5 pessoas. E amanhã eu te espero aqui com a graça de Deus.